primeiro painel desta manhã funcionará da seguinte forma: serão 2 palestrantes e um moderador que se dividirão em 40 minutos e, ao final, teremos um debate com a plenária. Para darmos início ao painel 1, Tecnologia e Tribunais de Contas Contemporâneos, aplicando benchmarking, convidamos a subir ao palco, como moderador, o jornalista Sérgio Lerrer. Como palestrantes, secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Wesley Vaz. E o escritor e professor Dr. Sérgio Amadeu da Silveira. Para conduzir o painel, então, com a palavra, o jornalista Sérgio Lerrer. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje em mais um encontro dos Tribunais de Contas. Cada vez mais, ainda mais no tema sobre tecnologia nos Tribunais de Contas, que é um tema que, do meu ponto de vista, como jornalista, tem muito a ver com a comunicação. Afinal, a tecnologia hoje ela captura dados e distribui dados. E hoje isso é comunicação. Pegar o dado numa ponta, levar para outra ponta, e qual seria essa ponta que tem acesso? É exercer comunicação, formação e educação. A gestão desse tráfego de informações, ele cada vez é mais importante e coloca os tribunais de contas, no meu entendimento, numa posição central para a qualidade da sociedade. No momento em que, na política, na gestão da administração pública, nós temos tantos pontos de vista, temos tantas versões e temos tantas interpretações diferentes sobre fatos, que, em tese, seriam verdades A para um, verdades B para outros, a área de contas públicas tem um papel de gerir, mostrar os números, trazer à tona para a sociedade essa verificação com isenção. E isso pode gerar toda a qualidade necessária para um avanço das decisões públicas, da tomada de decisões. Até porque, hoje em dia, a tomada de decisões, no meu entendimento, ela só é efetiva se, por acaso, tiver um envolvimento da sociedade. Sem envolvimento da sociedade, você consegue ser muito pouco efetivo. E me parece que, hoje em dia, também, há uma responsabilidade, não só de cada um fazer a sua parte, mas que a sua parte seja efetiva numa rede colaborativa na gestão pública. E aí, chegar até a sociedade passa a ser fundamental. Essa até é uma provocação inicial, porque, do meu ponto de vista, a tecnologia, hoje em dia, é uma irmã da comunicação. A TI é uma irmã da comunicação. Ela sozinha impacta menos. Junto com a comunicação, ela é capaz de formar, educar e transformar. Eu me lembro, quando era adolescente, sou natural de Porto Alegre, quando eu queria fazer meu RG, eu acordava às 3 da manhã para ir para uma fila do Poder Público, que fazia o RG, o Instituto de Identificação, para pegar a senha, para ver se naquele dia eu conseguia fazer meu RG. Várias vezes você ia, chegava às 5 e pouco, 6 da manhã, distribuíam as senhas e você não era contemplado. Aí você voltava para o outro dia. Até, se não me engano, foi precursor no estado de São Paulo, que fez, vários anos atrás, o primeiro poupa-tempo, que foi a primeira incursão que eu me lembro de serviço público com tecnologia, que você entrava no local e resolvia ter o RG praticamente na hora e outras questões. Isso foi de um impacto tremendo, uma conveniência tremenda.
no passado, me parece que o cidadão achava isso como, olha, um pequeno avanço do setor público. Hoje em dia, o cidadão quer esse avanço em tudo. Eu ouvi semana passada ao prefeito da cidade de Bento Gonçalves, que tem um slogan lá, Bento Conectada, e que ele falou, Sérgio, tudo bem, saúde e educação, cada vez eu tenho que investir mais nos prédios, no acolhimento, na estrutura. Mas no resto não vejo mais sentido colocar R$1 no prédio da prefeitura, mas sim no site da prefeitura, para que os serviços estejam potencializados para o cidadão de maneira online. É aí que é a minha principal casa hoje em dia. O meu site é a minha casa digital e passou a ser mais importante que a minha casa física, né? E para mim isso já define a importância hoje da tecnologia no serviço público e também na área das contas, colocando os tribunais e a capacidade deles de capturar e distribuir dados como fundamental para a gente qualificar a sociedade, ser fonte de informação, fonte de referência. O desafio está, é claro, aí eu falo como jornalista, dos tribunais de contas estarem mais próximos de cada cidadão e da sociedade, para que esses dados possam realmente impactar e qualificar o nosso processo político da administração pública. Nós temos hoje 2 pessoas escolhidas a dedo para estarem hoje no painel de tecnologia, cada uma delas vai falar por 20 minutos, colocar o seu ponto de vista e colocar também os temas que mais lhe preocupam e, do seu ponto de vista, precisam ter ênfase, né, na questão da tecnologia, hoje, nos tribunais de contas, do ponto de vista contemporâneo. Então, vou passar a palavra primeiro para o Wesley, que hoje responde pela TI do TCU. Não. Desculpe. Sim. Posso falar? Claro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, colegas. Daqui a pouco aparece a minha foto ali. Cadê? Posso ficar em pé? À vontade. Obrigado. Então, gente, hoje eu respondo pela área de gestão de informações para o controle externo. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite à Tricom. Wesley, um pouquinho mais próximo, sem movimentar. Não pode mexer? Não sei movimentar muito em relação Tá bom, beleza. Gente, bom dia de novo. Muito obrigado. Eu ouvi ontem e ouço todo dia, que é preciso responder ao que eles estão chamando de novo mundo. É o cidadão conectado, é o cidadão interessado, é o cidadão mais exigente. É preciso combinar, e eu ouvi isso ontem também, uma gestão eficiente e efetiva dos recursos públicos, que são poucos, e, ao mesmo tempo, lidar com a complexidade dos governos e da sociedade. Dizem também que quanto mais tecnologia aparece, mais oportunidades devem ser vistas a partir dessa tecnologia. E eu posso dizer que, se a gente quiser muito mais impacto no controle, o nosso controle precisa ser um pouco diferente. Todas essas falas, obviamente, não são minhas. Elas constam da Carta de Moscou. A Carta de Moscou foi um documento escrito por todos os presidentes e mandatários das instituições de auditoria superior do mundo, num evento que ocorreu entre 25 e 27 de setembro deste ano. Dentre várias outras coisas, o que se disse lá foi que é imperativo para as controladorias e os tribunais de contas ao redor do mundo repensarem a sua forma de atuar para gerar mais impacto, considerando tecnologia não como ameaça, mas como a maior das oportunidades que temos para reinventar o nosso negócio. Esse documento também se atreve a descrever como e quem serão os auditores do futuro. Ainda bem que esse documento não se atreve a dizer que não haverá auditores no futuro. Como algumas pesquisas já dizem,
a pesquisa antiga, de 2017, coloca a função de auditoria como sendo uma das mais ameaçadas para serem substituídas pela tecnologia. Veja que a abordagem da Carta de Moscou vem ao contrário. Ao invés de ver tecnologia como ameaça, nós vamos ver tecnologia como oportunidade de fazer coisas diferentes. E o que esse documento diz sobre a natureza e a característica dos auditores que, segundo os chefes das auditorias superiores de todo o mundo, vão sobreviver? Os auditores do futuro, segundo o documento, não serão simplesmente executores de procedimentos, eles serão atores estratégicos. Eles também serão para os auditados uma fonte de conhecimento. O auditor especializado, de modo a, para o auditado também ser uma fonte de conhecimento seguro, uma fonte de conhecimento concreto. E por último, a Carta de Moscou diz que nós, auditores no futuro, seremos responsáveis por prever situações. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nada disso é possível na escala sobre a qual a gente trabalha sem tecnologia. Nada disso. E também não é possível sem que a gente considere como ativo relevante aquilo que é o que hoje move as economias do mundo, que são os dados e os algoritmos. É interessante pensar no seguinte, esses termos que aqui constam foram escritos numa plenária de controle externo deste ano. Não se trata, portanto, de um assunto alheio ao nosso interesse. Se trata exatamente do assunto que nós precisamos lidar. Até porque nós, auditores, vamos combinar, somos, em essência, analistas de dados desde sempre. Para que a gente consiga ser produtor do conhecimento, produtores de previsão, segundo o documento, nossos dados e os dados dos auditados precisam ser abertos, precisam ser disponíveis, precisam ser transparentes. Dado e informação passa a ser um insumo da nossa atuação, como sempre foi, com a diferença que agora são dados em formato digital e dados em muita quantidade. Mas eles vão além. É preciso construir, segundo eles, destreza, colaboração e uso completo de novas técnicas em todas as fases do trabalho de fiscalização, do planejamento ao julgamento. Em resumo, o que a essência da Carta de Moscou traz é que as entidades de fiscalização superior do mundo precisam usar dados como recurso fundamental e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade dos cidadãos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nos próximos 15 minutos. Primeiro que nós, como controle externo, temos uma característica diferente de outros órgãos públicos. Nós combinamos o acesso a muitos dados com uma atuação muito abrangente, não é verdade? Até acesso a tudo. A gente tem que olhar tudo, então a gente pode ter acesso a esses dados de uma maneira muito abrangente. E do mesmo modo que isso nos dá um superpoder, nos dá também uma super responsabilidade. Sim, gente? Nós temos condições de fazer uma atuação muito mais forte por conta dessas coisas, e nós também estamos sujeitos a muitos outros riscos por conta das mesmas coisas. Eu ouvia no passado, não mais, sabe, Sérgio? Eu tenho medo de tocar esse dado. Eu tenho medo de trabalhar com isso. Ou eu não vou trabalhar com isso porque o dado não é 100% perfeito. Isso já mudou. Não há outra forma para analisar problemas complexos senão usar o dado como recurso de maneira abrangente. Vocês sabem que quem já ouviu a expressão dados são o novo petróleo aqui? Quem já ouviu? Dados são o novo petróleo. Já ouviu isso? Pois é.
Isso foi uma expressão usada no passado porque queria ressaltar o valor do ativo dado. Eu gosto mais dessa analogia, dados como a nova água. Por quê? Porque como a água, ela precisa ser limpa, ela precisa ser consumível, ela precisa ser sustentável e ela gera energia. Quanto mais dados temos, maiores são as chances de utilizarmos da maneira correta, desde que nós saibamos lidar com ela. Bom, se dados são a nova água, eu quero apresentar para vocês um projeto que eu acho que muitos de vocês conhecem, e eu trago para cá hoje porque eu conto uma novidade. Porque eu vou apresentar aqui números que talvez nem todos os senhores conhecem. Quando a gente começou, junto com a CGU, o nosso projeto Alice, o que a gente quis foi, primeiramente, ter os dados à nossa disposição. E depois disso, verificar de que maneira a gente poderia fazer a nossa atividade de maneira completamente diferente com esses dados. Então, agora, eu vou passar um breve vídeo para vocês, que de algum modo dá um pouco do spoiler da novidade que eu quero contar para vocês. As licitações chegam a 60 mil por ano, 200 por dia na administração federal e a maior parte por pregão eletrônico. Ou seja, o controle tem que trabalhar cada vez mais e mais rápido. Mas nada de tensão. Em um mês você pode analisar cerca de 30 editais e contratações e fiscalizar 725 milhões de reais de uma forma rápida e simples. Sabe como? Diariamente, o sistema de análise de licitações e editais verifica cerca de 300 licitações. No final do dia, o Alice envia o resultado aos usuários por e-mail. Ele traz dados como o nome da unidade responsável pela licitação, o edital ou documento analisado e o valor estimado. Você receberá informações sobre exigências que restringem a competitividade, irregularidades com licitantes, possíveis desvios ou outras oportunidades de atuação. Se houver algo que chame a atenção e indique risco, o Alice emite um alerta que pode ser menos ou mais grave. A análise é feita a partir de dezenas de tipologias, também chamadas de critérios ou trilhas. Elas são relacionadas a aspectos relevantes das contratações. A análise, a partir delas, permite identificar riscos e agir antes que o problema se materialize. Além do acompanhamento tempestivo, o Alice oferece um quadro de informações estratégicas com todos os alertas desde 2015, quando começou a funcionar. O usuário pode consultar falhas frequentes, regionalizar as análises, obter detalhes de fornecedores ou ler os resultados da forma que precisar. E você, do Tribunal de Contas Estadual ou Municipal, pode ter as informações sobre as licitações publicadas pelos seus jurisdicionados. O Alice Nacional reunirá os tribunais de contas que quiserem aderir. E já começou. Funciona assim. Cada tribunal providencia as informações sobre licitações com os jurisdicionados, envia para o Alice e o Alice faz o resto. Lê, analisa e informa a situação das licitações verificadas. Depois, é com você. Além de ter acesso aos dados e ao panorama nacional, a instituição pode ainda colaborar com a criação de novos critérios de análise. A equipe do Alice está desenvolvendo novas tipologias e classificações para os objetos licitados, para facilitar as análises, e em breve deverá também adicionar novas bases de dados ao sistema. O Alice foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União e ampliado pelo Tribunal de Contas da União. Hoje, os dois órgãos atuam de forma colaborativa. Mais do que identificar irregularidades, com o sistema Alice buscamos o aprimoramento das contratações públicas desde a origem. Para saber mais, entre em contato com a Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo, sgi@tcu.gov.br. Então, vamos falar na prática sobre troca de dados e algoritmos? Vamos
falar na prática sobre colaboração. O Alice Nacional é um projeto que está em andamento. Quase todos os tribunais de contas dos estados já aderiram a essa plataforma. E eu tenho números que me deixam muito orgulhoso, porque esse projeto começou na prática em agosto deste ano. Nós já temos 13 estados da federação recebendo e-mails diariamente sobre as licitações do Comprasnet e algumas licitações próprias dentro da plataforma Alice. São mais, hoje, de 29 mil licitações processadas por órgãos estaduais ou municipais e mais de 50 regras, novas regras compartilhadas que vão ser construídas em conjunto. Nós vemos o Alice como uma plataforma que potencializa o trabalho de todo mundo. Porque se o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul constrói uma regra e ela pode ser usada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que se use, que se faça de maneira transparente. Então, acho eu que, para quem não conhecia, o Alice Nacional em breve vai ser utilizado de maneira massiva pelos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, olhando para os seus editais e para um número de regras que a gente ainda não sabe, mas que com certeza não vai parar nos 50. Ok, temos muito acesso, temos que saber lidar com os dados, temos uma atuação abrangente, mas também temos uma base normativa que, de algum modo, tenta proteger a sociedade do mau uso da informação, a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados. E a LGPD? Eu tive o prazer de participar do grupo do Instituto Rui Barbosa, que tratou de estudar a aplicação da LGPD no âmbito dos tribunais de contas, considerando que nossa atuação tem que ser cada vez mais baseada em dados, em tecnologia, em compartilhamento e em análise. Parece contraditório, mas definitivamente não é. Esse documento que foi produzido pelo grupo, sob a coordenação e liderança do conselheiro Severiano, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que eu acho que nesse momento está na reunião, traz um conjunto de premissas para o uso da Lei Geral de Proteção de Dados para os tribunais de contas e estabelece 15 diretrizes ainda sob consulta. Então, eu peço a cada um de vocês que acessem a nota técnica, estudem a nota técnica e enviem sugestões em relação a essas diretrizes. Mas eu vou dizer para vocês o que foi o entendimento do grupo depois de muito estudo, de conversas com especialistas sobre a aplicação da LGPD no âmbito dos tribunais de contas. Primeiro, a LGPD se aplica aos tribunais de contas. É preciso, portanto, termos condições e controles de proteger os dados pessoais que produzimos ou custodiamos, sobre os quais trabalhamos. É preciso ter, segundo a nossa visão, controles de gestão de riscos sobre esses dados, políticas de segurança da informação, políticas de classificação da informação, processos de uso dessa informação muito bem desenhados e transparentes. Precisamos saber que informações são pessoais ou não, quais informações podemos ter acesso em cada fase ou não, e precisamos também capacitar os nossos auditores para lidar com esse mundo. Sim, a proteção de dados veio para se transformar num princípio constitucional e só veio por conta da importância dos dados na nossa vida. E quando a LGPD foi publicada, embora alguns colegas tenham lamentado, porque vai nos trazer dificuldade, eu comemorei, porque a LGPD colocou na pauta nacional a importância do uso de dados para qualquer negócio desse século, em especial o nosso negócio de controle externo. A LGPD só veio para dar certeza que aquilo era muito importante. E como é muito importante, e como trata de um direito cidadão fundamental, é preciso tomar conta dele. É preciso nos organizar. É preciso fazer tarefinhas de casa que talvez tivessem que ter sido feitas
desde a publicação da Lei de Acesso à Informação, lembra? A LAI, 2011? Pois bem, chegou a hora. Chegou a hora de combinar a necessidade do uso massivo de informação com a capacidade de proteger a informação do cidadão que a gente precisa ter. A LGPD não traz ameaça na visão do grupo, embora possa ser utilizada por muitos como um dificultador de envio de informação para o controle. Mas a LGPD, sem sombra de dúvida, traz para nós, dos tribunais de contas, mais responsabilidade. Ao mesmo tempo que precisamos evoluir, portanto, na utilização pragmática dos resultados que vêm com os dados, nós precisamos ser responsáveis em fazer isso de maneira o mais transparente e organizado que conseguirmos. Não somente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente porque o uso organizado das informações aumenta em muito as chances dos resultados virem de maneira definitiva. Portanto, se o que o pessoal de Moscou escreveu sobre o futuro tiver certo, de que é preciso construir um controle diferente para ele ter muito mais impacto, e de que quando a tecnologia chega, o que chega junto é muito mais oportunidade, ele traz na sua segunda página a palavra que eu considero a mais importante do documento. Ele diz que esse futuro só conseguirá ser realmente atingido com o compromisso. O compromisso das instituições em investirem, tratarem, trabalharem e capacitarem os seus auditores para passarem a usar outros ativos e para passarem a, de algum modo, organizar e controlar melhor o dado, a informação e a nossa atividade. Esse é o chamamento da Carta de Moscou que eu replico aqui. O chamamento do compromisso institucional de cada tribunal em olhar para frente e em reconhecer que a nossa atividade, o nosso impacto e a nossa influência cresce junto com o arrojo em passarmos a fazer coisas diferentes, a utilizar informações de maneira diferente, sempre respeitando as leis e as normas brasileiras. Muito obrigado. Isso é que é palestrante. Ainda sobrou 2 segundos. Agora vamos passar a palavra para o Sérgio Amadeu, lembrando que depois a gente vai ter um espaço para dinâmica de perguntas, né? Então, gostaríamos realmente de uma participação da plateia logo após. Tem que segurar aqui em cima, né? Bom dia a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade de poder expor algumas questões que eu considero extremamente relevantes sobre a inteligência artificial hoje, a sociedade e o Estado. Eu sou pesquisador das implicações que as tecnologias têm no Estado e na sociedade. Então, eu vou abordar exatamente a partir desse ponto de vista. Eu gosto muito de começar a apresentação com essa imagem. Essa imagem é de um corredor da nuvem. Muitos gestores públicos falam assim: eu estou colocando meus dados na nuvem. Então, eu queria apresentar para eles o que é uma nuvem. São milhares de servidores instalados num grande data center, em geral, num país do norte do mundo. O que está acontecendo hoje é que a inteligência artificial, que não é um bom nome, porque logo que se pensa em inteligência artificial, ela vem carregada de processos ficcionais que atrapalham o nosso entendimento sobre exatamente o que ela é e o que ela pode gerar, de benefícios e de malefícios. Na verdade, hoje, vários aplicativos que nós usamos no celular, eles são, de certa maneira, eles utilizam inteligência artificial. Quando você usa um aplicativo de locomoção na cidade, de identificação de endereço, você está usando um tipo de aprendizado de máquina, que é um tipo de inteligência artificial.
Hoje você vê o processo industrial, ele está repleto de uso de algoritmos de inteligência artificial. Os negócios militares já discutem também o uso de armamentos que são movidos de modo autônomo. Você tem, em breve, a expansão dos sensores em várias cidades. Isso é o que está sendo chamado de internet das coisas. O que é a internet das coisas, senão a internet de sensores conectados, gerando dados o tempo todo? Nós temos, então, um enorme processo de dataficação. Junto com essa produção de dados, o que está acontecendo é que está se viabilizando o que vem sendo chamado por esse guarda-chuva de inteligência artificial, que, na verdade, a parte que mais avançou dela é o aprendizado de máquina, ou machine learning, e é um tipo também específico de aprendizado de máquina que vem fazendo um enorme sucesso em aplicações de tradução, em aplicações que nós usamos no nosso cotidiano, que é, na verdade, o Deep Learning, que opera modelos computacionais de redes neurais. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas, para isso, é preciso entender o que está acontecendo na geração de dados. Repare, isso aqui é um exemplo do mundo industrial. Isso é uma fechadura. Ela tem uma função muito clara: proteger uma passagem, abrir e fechar uma passagem. Muito bem, agora observem isso. Continua sendo uma fechadura. Só que o que está acontecendo no mundo informacional? Está acontecendo isso. Descobriram que, além de você abrir e fechar uma porta ou realizar uma atividade, você pode gerar inúmeros dados sobre essa atividade. Se você tem uma fechadura digital, você sabe exatamente quem abriu essa porta, em quantos segundos ela ficou aberta, quanto tempo ela foi aberta, quantas vezes ela foi fechada. Então, além dela fazer uma atividade, ela gera inúmeros dados sobre a atividade realizada. E isso é o que tem caracterizado a economia informacional. É uma utilização de dados de atividades que antes não eram entendidas como produtoras de informações. E essa grande quantidade de dados vem sendo coletados por todas as conexões que se faz pela internet no mundo. Então, os rastros digitais passaram a ser cada vez mais importantes. E, como Wesley falou, o jargão é exatamente esse. O elemento principal da economia hoje é o quê? São os dados. Elas seriam o petróleo do século XXI, ou como o Wesley falou, a água do século XXI. Mas repare para entender a dimensão do que nós estamos falando. Esse dado é de 2016. 2 dessas 4 empresas, as 2 últimas, Google e Facebook, negociam exclusivamente dados, vivem exclusivamente de dados. As 2 outras vivem de dados, a Apple e a Amazon, mas elas vivem também de outros negócios. Agora, repare, o faturamento de apenas essas 4 maiores empresas da tecnologia da informação nos Estados Unidos em 2016 reuniu 469 bilhões de dólares. Compare o que isso significa. Isso significa 84% do PIB da Argentina no mesmo ano. 26% do PIB brasileiro. Eu não estou falando de valor de mercado dessas empresas. Eu estou falando exclusivamente do que elas venderam. Elas significam 187% o PIB do Chile, 167% da Colômbia, 891%, 8 vezes, na verdade, o PIB do Uruguai. Nós estamos falando de não algo que é uma impressão. Nós estamos falando de uma enorme capacidade de gerar valor a partir dos dados. Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial tem um novo jargão, que é transformar tudo em plataformas. O que é a plataforma? É um intermediário que gera dados sobre um antigo mercado que muitas vezes não gerava dados. Então, as plataformas passam a ser a palavra de ordem. E muitos chegam no governo e falam: os governos têm que se transformar em plataformas digitais.
Sem dúvida nenhuma, as tecnologias permitem que isso seja feito. A palavra de ordem lançada pela consultoria da McKinsey, na primeira década do século XXI, e replicada por todos os gestores públicos do mundo afora, e também gestores privados, é Big Data, ou seja, trabalhar efetivamente com uma grande variedade de dados, com valor, com veracidade, com velocidade. Na verdade, nós estamos falando que a nossa economia informacional ela está cada vez mais gerando dados e a concorrência está exigindo que dados sejam trabalhados para melhorar as performances. E aí o que nós estamos vendo é essa paisagem que vocês estão podendo observar nas telas aqui. Essas paisagens são de enormes data centers, concentrando dados e cada vez mais dados que são fundamentais, é o elemento fundamental para o chamado aprendizado de máquina, que é a área da inteligência artificial que mais avançou. O aprendizado de máquina é um subconjunto especializado da inteligência artificial que tem a ver com a criação de programas baseados em dados e não em regras. Portanto, os dados são fundamentais para que elas possam existir. Então, você tem um aprendizado de máquina supervisionado, que precisa ser, na verdade, os dados tagueados, você tem o não supervisionado e você tem o aprendizado por reforço. Na verdade, você tem esses tipos de aprendizado de máquinas que são organizados em torno de modelos computacionais extremamente complexos, como as redes neurais. Mas o que nos interessa aqui nesse momento? Uma rede neural que nós estamos usando, e cada vez mais o Estado está usando, o que ele tem? Ele tem, na verdade, a gente sabe os dados de entrada, e muitas vezes a gente sabe os dados de saída, a gente sabe o que nós queremos, só que nós não sabemos como esse processo foi organizado. E as redes neurais profundas, a Deep Learning, na verdade, nós não sabemos quanta camada de dados ele gera para encontrar um resultado. Entenda que isso não é pouco importante para o gestor público, muito menos para o controlador do gestor público. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo é que nós temos camadas ocultas nessas tecnologias que nós estamos usando. E essas camadas ocultas nos colocam um problema. Esse problema é o seguinte, a inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque qualquer criança olhando uma caneca 3 vezes, quando ela olhar uma 4ª vez, ela sabe que aquilo é uma caneca, mesmo que ela olhe de cima, ela olhe de baixo. Mas, na verdade, as tecnologias informacionais não chegaram a esse ponto. O aprendizado de máquina é isso. Para eu entender, para eu ensinar uma máquina que aquilo é um gato, eu tenho que colocar milhares de fotos de gatos. E muitas vezes com um aprendizado supervisionado, tagueando. Isso é um gato, isso não é um gato, isso é um gato, isso não é um gato. Inclusive, quem tiver curiosidade, é curioso que a Amazon, a grande Amazon, ela tem um serviço que chama Artificial Intelligence, que é inteligência artificial, que eles contratam um trabalho precarizado no mundo inteiro, tem mais de 2 milhões de pessoas, em geral trabalhando para empresas fazendo tagueamento de coisas. Então ganhando $2-3 por dia, chama Mechanical Turk. Quem tiver curiosidade pode entrar, é muito curioso isso. Mas o que eu estou mostrando é que você tem, portanto, um processo no Deep Learning, onde você põe milhares de fotos aqui, ele faz as funções, os cálculos, ele encontra padrões. Ele encontrou o padrão e ele começa a acertar cada vez mais que fotos de gatos são realmente de gato. Só que o problema é o seguinte, você não sabe quais procedimentos ele fez para chegar e resolver e encontrar esse padrão. Esse é o problema. Esse problema, nos pesquisadores de inteligência artificial, é muito grave. Porque a gente diz que os algoritmos de Deep Learning, eles são inescrutáveis, que é uma palavra muito sonora. O que é algo inescrutável, indeslindável, insondável?
é que sobre ele eu não consigo exercer conhecimento. Eu não consigo entender como ele funcionou. Eu não consigo explicar como ele chegou a uma determinada situação. Pois bem, isso gerou na Europa a criação de uma terceira figura jurídica. Existe a figura jurídica natural, existe a pessoa física e existe a pessoa jurídica. Mas, como não é possível saber como um determinado algoritmo de rede neural chegou a uma determinada conclusão, como um robô que usa esse algoritmo chegou a uma determinada ação, você que é o desenvolvedor daquilo não sabe como ele desenvolveu aquilo, e você que é o comprador daquilo não sabe como ele fez, você que é do Estado, gestor público, não sabe como funciona, logo é preciso criar a pessoa eletrônica. Seria uma terceira pessoa jurídica. Isso está sendo, obviamente, motivo de polêmica. Por quê? Porque já há uma comissão de inteligência artificial e robótica, ou membros da Comissão Europeia, grandes personalidades do mundo da robótica, se colocando contra a criação dessa terceira figura jurídica. Por quê? Porque isso retiraria efetivamente a responsabilidade, além de não evoluir para métodos explicáveis de uso da inteligência artificial, principalmente quando esses algoritmos têm relevância pública. Pois bem, o que nós estamos vivendo hoje é um processo, portanto, exatamente grave, que é o seguinte: nós estamos gerando cada vez mais dados, esses dados são importantes para o mercado, para a concorrência, são importantes para o Estado, são importantes para a auditoria sobre o Estado. Mas é preciso entender que esses dados precisam, quando eles são gerados aos milhões, aos bilhões, aos trilhões, os zettabytes de dados são gerados, sabe o que acontece? É preciso armazená-los. E aí que tem um problema. O que está acontecendo é que as infraestruturas de armazenamento e as infraestruturas de inteligência artificial estão se concentrando. Esse documento aqui é de um grande matemático francês, também deputado francês, Cédric Villani. Ele escreveu o principal documento de inteligência artificial da França. E nesse documento é que vem uma expressão muito curiosa. Ele está preocupado que a França está virando uma cibercolônia. Então veja bem, o que é uma cibercolônia? É que os dados e o framework e as tecnologias estão se concentrando nas mãos dos Estados Unidos e da China. E a França estaria perdendo soberania sobre os seus dados, estaria perdendo o controle dos seus dados. Ou seja, eu não estou falando de um país do terceiro mundo, eu estou falando da França, está preocupado com isso. E o Brasil está preocupado com esse processo de grandes infraestruturas de armazenamento de dados e infraestruturas de inteligência artificial que não estão sob o nosso controle, onde o Estado, simplesmente seguindo doutrinas neoliberais, dizem que é preciso hospedar onde é mais barato, de se despreocupando com o armazenamento desses dados e com o ensino dos algoritmos. Porque quando a Universidade de São Paulo, onde eu estudei, quando a Unifesp, quando a Unicamp hospedam os dados dos seus pesquisadores e a caixa postal dos seus pesquisadores na nuvem do Google ou da Amazon, eles, além de colocarem dados para treinar os robôs e os algoritmos de aprendizado lá daquelas empresas, eu deixo de ter controle sobre esses dados. E aí, eu gostaria de dizer o seguinte: vários pesquisadores, como por exemplo o Nick Coldren e o Ulisses Mejias, eles chamam esse processo de neocolonialismo de dados. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos a preocupação em proteger os nossos dados, não só do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também proteger os nossos dados do ponto de vista da soberania, do que eles são importantes para o desenvolvimento nacional. É preciso entender os dados como um ativo econômico. O gestor público não pode fazer qualquer coisa com esses dados. Essa é que é a questão. E é preciso que nos projetos de
criação de machine learning ou de tecnologias, a gente siga esse princípio do privacy by design. Na concepção do projeto, é importante envolver a questão da explicação dos dados e da responsabilidade sobre eles. Assim como nos projetos de dados e de tecnologias, nós incorporamos a segurança lógica, a segurança da informação, é preciso incorporar também a questão dos direitos humanos e da responsabilidade da privacidade. Isso é fundamental. E aí, nesses minutos que faltam, eu queria mostrar que vários lugares do mundo já estão fazendo isso. Por exemplo, se usa muito, e é uma moda no Brasil, sistemas de identificação e detecção com machine learning ou deep learning de biometria facial. Isso salvaria o Brasil do crime. Então, eu como sociólogo, eu acho graça disso, porque se você espalhar uma câmera em cada metro das cidades, nos primeiros 6 meses, provavelmente, o crime cairá. E logo em seguida ele arrumará outras formas de existir, porque simplesmente a origem do crime não está ligada à ausência de câmeras. Mas tudo bem, vamos lá. São Francisco proíbe o uso, na verdade, de reconhecimento facial pela polícia e por órgãos municipais. Por quê? A cidade principal do Vale do Silício proíbe o uso de inteligência artificial. Por que será? Porque exatamente todo sistema tecnológico e algorítmico tem viés, ou tem vieses. E um dos principais vieses que nós estamos detectando é a injustiça racial. A injustiça racial que você fala, mas como assim? O algoritmo reproduz racismo? E aí, reproduz ou não? Na verdade, a pesquisadora do MIT, a pesquisadora Joy Buolamwini, ela mostra no projeto de pesquisa Liga da Justiça Algorítmica que os sistemas algorítmicos são ligados à estrutura de dados. Muitas vezes eles reproduzem estruturas de dados que operam injustiças históricas e, no caso dos Estados Unidos, racismo. Vou mostrar para vocês que os sistemas de predição de pena, porque os Estados Unidos é um dos países que mais prende no mundo, e, portanto, para o judiciário poder funcionar com agilidade, ele precisa fazer o quê? Detectar a melhor pena para cada réu. Então, eles não estão fazendo simplesmente um trabalho de detecção de padrão, eles estão fazendo, com o uso do padrão, a predição. Tecnologias, portanto, de inteligência são tecnologias de predição. E aí, sabe o que acontece? Acontece que eu não tenho tempo, que o meu tempo está esgotando. Veja bem, a pesquisa da pública e várias pesquisas indicam que a justiça americana, por exemplo, nesse caso da Bricha, ela detectou, a Bricha foi preso por porte de drogas leves e o Vernon Prater também. Só que ela foi, o sistema deu a ela uma nota 8, ou seja, de alta periculosidade, de 0 a 10, e deu ao Vernon, na verdade, nota 3. E ele significa que ele poderia ser solto rapidamente, porque não incorreria em reincidência criminal. Na verdade, ele se reincidiu em homicídio e a Bricha nunca foi pega com mais nenhum tipo de pena ou crime. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: se detectou que o sistema reproduz o racismo. Por isso que nos projetos de tecnologia, principalmente de dados e de inteligência artificial, é preciso seguir vários documentos que estão sendo produzidos por cientistas, por filósofos, por especialistas em ética. Na verdade, esses documentos pedem que não dá para usar no Estado um sistema que ele não possa ser auditado. Não dá para usar no Estado um sistema que nós não entendemos como ele funciona. Ele precisa ser explicável e é preciso que o sistema incorpore regras hoje de inteligência humana e que tenha responsabilidade por cada passo do sistema. Não dá para falar assim, quem que fez isso? Foi o sistema. Não, não foi o sistema, foi quem deixou o sistema operar sem responsabilidade. Portanto, é preciso incorporar o accountability nos sistemas de inteligência artificial e é preciso defender a soberania de dados. Obrigado.
Pessoal, vamos procurar dar uma dinamizada nessa interação nossa agora. Não estou indo embora, nem estou indo no toalete. Vou descer aí para a gente fazer as perguntas já de forma direta com as pessoas, para a gente poder dinamizar. Quem tem perguntas, quem quer dar uma opinião, já vai levantando o dedo, que eu me movimento. Luiz Henrique, conselheiro, substituto lá do Mato Grosso, quer fazer uma interação, fazer uma colocação? Não, não. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Já temos lá uma primeira pergunta. Uma questão interessante é que eu fiquei bem fixado na fechadura, porque queria que essa fechadura existisse, aquela que foi mostrada na época que meus filhos eram adolescentes. Eu poderia dormir melhor e tinha todos os registros dos horários que eles chegavam. Bom dia a todos. Luiz Mário, do TCE Ceará. Minha pergunta é para o Sérgio. Achei fantástico. Aliás, os dois foram brilhantes, realmente. É muito provocativo. Essas suas colocações, Sérgio, tem alguns pontos aí. Quando você diz não ter a terceira personalidade jurídica, né, porque ela poderia gerar um desrespeito ou então uma proteção para aquele que desenvolveu. Mas aí eu coloco, primeiro ponto, a personalidade jurídica da empresa foi criada exatamente para que ela tivesse uma responsabilização, mas você tem todos os mecanismos, você tem a limitada, você tem a responsabilidade dos sócios, responsabilidade dos desenvolvedores. Então, será que negar que há essa necessidade, negar que há esse indivíduo autônomo, não é? essa inteligência, que ela vai se desenvolver, independente de queiramos ou não, não é uma maneira, muitas vezes, de retardar um processo de accountability nessa situação? E uma segunda pergunta, teria muitas, mas vou tentar ter outras oportunidades de lhe assistir, mas uma outra é essa questão que você fala do algoritmo, certo? Eu preciso entender como ele pensa, como ele chega ao resultado, porque senão eu não consigo controlá-lo. A mente humana, você não sabe como ela pensa, mas você cria mecanismos de revisar aquilo que foi feito, que eu não posso. E aí você mostrou, ao ter uma solução de um algoritmo, não auditá-la. Por isso, os controles. Então, nós temos que ter mecanismos, e aí estão os órgãos de controle, para fazer algoritmos que auditem os algoritmos. Obrigado. Queria sua opinião sobre isso. Obrigado pelas questões, elas são muito pertinentes e complexas. Então, eu vou só detalhar uma coisa. Primeiro, a questão da pessoa eletrônica, o grande crítica à criação dessa pessoa eletrônica é a desresponsabilização da corporação ou do usuário. Isso pode não ter importância, como Wesley mostrou, em processos, talvez, que não criem um dano muito grande, imediato, que você possa fazer uma reparação de danos ou correção de erros muito rapidamente, ou mesmo que não precise fazer rapidamente. Agora, pense numa coisa, pense num carro autônomo que é operado com machine learning. Pense nisso. Pense em várias soluções, onde uma senhora vai no HC em São Paulo, Hospital das Clínicas, ela vem lá do Campo Limpo, toma 2 ônibus, chega lá e o sistema a desenquadrou do processo de atendimento. Aí ela tem que voltar. Aí você fala, ela que volte outro dia. Não é assim, porque ali o prejuízo está colocado. Então, o que eu queria dizer a você é o seguinte, é preciso desenvolver métodos, e curiosamente o exército americano está desenvolvendo, a agência ARPA tem um projeto que chama Explainable Artificial Intelligence, que é exatamente um projeto de usar algoritmos que possam permitir a compreensão humana das suas operações. Eu acho que o Estado deveria ter essa regra. Por quê? Porque se são coisas que não têm um prejuízo imediato, tudo bem. Você poderia até conviver com isso, mas se elas têm esse prejuízo, eu acho que não dá. A segunda questão, para falar a verdade, eu não me lembro, era sobre... É a
questão que você falou dos algoritmos que erram, porque e nós precisamos o algoritmo só estaria, pelo que eu entendi, você meio que colocou, os algoritmos só poderiam ser utilizados se houvesse uma forma de auditar a trilha de todo o processo. E eu acho que só é mais razoável nós pensarmos em auditar a saída disso, ou seja, criar mecanismos porque a mente humana eu não consigo prever como ela funciona. É isso. Agora eu queria fazer um contra-argumento, é muito rápido. Insisto nisso. Se é para você analisar uma pilha de documentos e só saber como resolve, tudo bem. Se é para detectar padrões, eu não sei como ele detectou um padrão, mas ele detectou um padrão. Beleza. Agora, e se é um algoritmo preditivo? Que diz se eu posso ir para uma entrevista de emprego ou não? Se diz que meu currículo tem que ser avaliado ou não? Ou se é aquilo que define a minha pena? Como é que eu, advogado, e tem um réu, que eu sou advogado, o algoritmo define a pena e eu não sei como ele calculou isso? Aí não dá para aceitar, ele tem que ser explicável. Na verdade, os procedimentos, em algumas questões, precisam ser explicáveis. Eu concordo que não em todas, mas, em geral, algoritmos que fazem predição, eles precisam ser explicáveis. É isso que eu vim colocar. Wesley? Sérgio, eu vou dar um contra-exemplo. Há um tempo atrás, o TCU construiu um algoritmo preditivo para verificar ranqueamento de transferências voluntárias e ele foi visto na prática durante 3 auditorias. O que é visto na prática? A gente não sabe se o algoritmo acertou ou não. Primeira coisa que a gente tem que falar a inteligência artificial é um negócio que não é determinístico, ele é probabilístico, ele não vai acertar 100% das vezes, ele vai acertar, né, a maior parte. E na terceira fiscalização que a gente viu, foi que o algoritmo errou bastante. E por que errou bastante? Porque os dados sobre os quais ele tomou decisão estavam equivocados. Então, vamos voltar 2 casas e vamos entender o seguinte. Explicar o viés do algoritmo é absolutamente necessário, mas também é necessário verificar sobre que qualidade os dados que gerou o algoritmo estão postas. E quando eu estou falando de administração pública, este é um problema crônico, porque os dados da administração pública têm baixíssima qualidade. É por essa razão que eu acho que, no âmbito do controle, a gente tem que fazer, como um livro que eu li, que eu sugiro muito, chamado Supermind, a gente tem que fazer a combinação. Não é a inteligência artificial que vai decidir. Ainda hoje, nos tempos que a gente vive, em especial no controle, a inteligência artificial pode sugerir algo para que o auditor decida. Sempre a decisão final, nos nossos casos, eu não achei nenhum caso assim ainda, passou ileso a uma análise dos auditores, até porque os algoritmos, por conta das falhas nos dados, podem ser muito falíveis e, de novo, nós estamos falando de dados com pouca qualidade. Ou seja, são as 2 coisas. Vamos olhar a saída, mas vamos possibilitar com que essa saída seja analisada por um humano até para reconstruir o algoritmo, se for o caso. Mais uma pergunta aqui. Eu gostaria só que você apresentasse antes de fazer a pergunta. Sou Rodrigo, do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu queria fazer um pedido de análise de consequência a partir da hospedagem do dado público na nuvem, porque o professor Sérgio Amadeu abordou do dado em geral e eu queria fazer uma abordagem, o pedido da consequencialização da disponibilização do dado na nuvem a partir de uma fala do Wesley, que diz que nós somos fonte de conhecimento e produtores de previsões. Nenhuma previsão é feita sem que interesses estejam alocados a partir das previsões e das consequências das previsões. Colocando os dados na nuvem, o dado público, que será o dado que nós utilizaremos para fazer previsão. Como que os atores estarão colocados, sendo que esse dado na nuvem estará sob tutela de outros mecanismos que não os mecanismos nacionais, os interesses do povo brasileiro? Antes de responder, mais uma colocação, aí já responde 2 questões em uma só. Se apresentar antes, por favor. Bom dia, meu nome é Flávia, sou do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Na verdade, eu queria complementar o que o Rodrigo colocou e perguntar, porque nós, enquanto tribunais de contas, a gente se depara a todo momento, nós mesmos, onde vamos guardar os nossos dados, né? A gente se depara o tempo todo, vou criar uma infraestrutura para guardar esses dados aqui, vou mandar para a nuvem ou não, normalmente a nuvem é mais barata mesmo, e, ao mesmo tempo, como entidade fiscalizadora, como que a gente fiscaliza aquele gestor que coloca os dados dele na nuvem? Então, é uma dicotomia que a gente não sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente não consegue o investimento necessário para ter essa infraestrutura. Como que a gente pode contribuir num microcosmo que a gente atua para essa soberania de dados que o Sérgio colocou? Amigos, vão levantando a mão quem quer fazer perguntas, tá? Aí eu já me direciono. Eu vou começar agora que o Sérgio pediu. Bom, obrigado, Rodrigo e Flávia. Começo respondendo o seguinte. Dado público é público por definição. Se é público por definição, deveria estar aberto. Vou contar um caso bem rapidinho. Acho que uma Secretaria de Saúde de um estado que eu não sei onde tinha publicado os dados abertos sobre a campanha de vacinação. E aí a Google, lá de São Francisco, pegou esses dados e fez uma predição sobre falhas na campanha de vacinação e entregou para a Secretaria de Saúde. Os dados eram abertos. Então, para dado que é público, público mesmo, e pode ser aberto, não tem o problema de nuvem. Então, essa é a primeira coisa. Né? A gente está falando, então, de guardar em nuvem, ou do risco de guardar em nuvem, aqueles dados que não podem ser publicizados. E aí eu vou provocar. O TCU contratou um sistema de nuvem, não guarda todos os dados lá, tá? Tem riscos mesmo, mas o que a gente precisa saber é o quanto os dados que a gente de verdade quer guardar são passíveis de estar na nuvem ou não, porque, se não classificados, em regra, eles são públicos. Com a LGPD, complicou um pouquinho, porque nós temos acesso a muitos dados pessoais enquanto Tribunal de Contas. Tá? Eu entendo essa dicotomia, mas eu acho que ela precisa ser resolvida de uma maneira a não desconsiderar o fato de que o uso de nuvem é uma tendência. E aí eu vou dar o último exemplo. A nuvem pública. É possível que empresas estatais de tecnologia desenvolvam nuvens públicas que, em regra, respeitem a soberania do dado e todos nós possamos consumir lá. Eu acho que essa tem sido a saída de alguns países, a França inclusive, e eu acho que essa é uma saída válida para o Brasil. Mas eu só preciso alertar de novo. O risco de ir para a nuvem é sobre aquilo que não é público. E a gente faz pouca discussão sobre se o que a gente está guardando e se alguém está protegendo é público ou não. Isso não deveria, inclusive, estar aberto para o consumo de todos. Só dar um rapidinho aqui. Obrigado, Rodrigo e Flávia. Eu só vou complementar isso. Dados sobre nós, eu gosto da metáfora da radiação. Aqui tem radiação, luz é radiação, tudo é radiação. Mas quando você concentra, você pode ter um efeito muito nocivo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, dados, na lei europeia isso está claro, na brasileira não está, mas reunir dados sobre a minha pessoa precisa da minha autorização. Não é porque eles estão colocados que eles podem ser reunidos. Então, isso é importante. Segundo, sobre o problema da infraestrutura da nuvem. Eu concordo com o Wesley, a gente precisava ter nuvens aqui, ou data centers aqui, que fossem públicos. Por exemplo, as universidades não é nem pessoal para manter a custo barato, ou mais barato, determinados data centers. Por quê? Porque o maior custo do data center, sabe o que é? Vocês sabem? Energia elétrica. Por isso que, inclusive, a cidade de Amsterdã proibiu, sabe o quê?
está proibindo que se instale data centers lá, porque o cálculo é o impacto ambiental dos data centers por causa do enorme gasto de energia já está sendo igual ao impacto dos carros. A gente que acreditava que o digital iria eliminar problemas ambientais, nós estamos vendo que a lógica do digital, de concentração de grandes massas de dados em grandes estruturas, porque nós podíamos ter alternativas de distribuir a guarda desses dados usando criptografia. Não é necessário você concentrar dados. Esse que é o problema, é preciso pensar alternativas infraestruturais. E nós não estamos pensando, a gente está pensando com a cabeça do colonizador. Agora não mais de madeira, não mais de pedras, metais preciosos, mas de dados. Então nós precisamos alternativas a isso. E nós não podemos usar o dinheiro público simplesmente para economizar. O dinheiro público, concluindo, tem que ser feito também para desenvolver tecnologia. E isso não é pensado no Brasil. Sabe como é que o gestor pensa a tecnologia no Brasil? Num contrato com uma grande corporação. E aí, sabe o que acontece? Como que você vai trazer dados para cá para treinar, o termo é esse mesmo, os nossos algoritmos? Não, qual que é o problema da Finlândia? Eles têm as maiores notas do sistema de ensino, eles têm muitos gênios da área de tecnologia. Sabe o que falta para a Finlândia? Dados. Dados para treinar os algoritmos deles. E nós estamos dando os nossos dados para essas grandes corporações. Então, na verdade é o seguinte, a gente não está treinando os nossos algoritmos. Por quê? Porque um algoritmo de inteligência de máquina precisa ser treinado para aperfeiçoar a sua resposta, a sua precisão, o seu resultado. Sérgio Wesley, nós temos mais 4 minutos, vamos ver mais participações, temos uma lá no fundo, tem mais pessoas aqui também, então eu vou rapidamente captar os depoimentos das pessoas, as participações, e depois vocês respondem tudo junto. Por favor, aqui no canto. Fábio, do Tribunal de Contas de Pernambuco. É só na linha do que o Wesley falou, é alertar para a gente não estar querendo colocar Ferraris com motor de Fusca, né? Alertar para a importância dos dados que a gente recebe, da consistência e tempestividade. Porque às vezes a gente está pensando em inteligência artificial, machine learning, técnicas, e a gente sequer está, de fato, recebendo os dados tempestivamente ou com qualidade. Então, alertar para a importância eventualmente multar ou cobrar, de fato, que a gente receba os dados consistentes, né? E senão a gente vai estar pensando em técnicas com os dados, informatizando o caos, né? Ok, mais uma participação aqui. Obrigado. Bom dia, meu nome é Joaquim Perrelli, eu sou do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a pergunta dirigida aos dois, com a devida escusa, formular uma pergunta em poucos segundos, diante da estatura desses dois palestrantes. O senhor comentou, senhor Wesley, uma análise feita pelo pessoal do Google com dados abertos da vacinação. Bom, foi um comentário breve e a gente não vai tirar conclusões acerca disso. Mas, com relação a modelos gerados a partir de dados abertos, algo que às vezes me assusta, lendo aí artigos, etc., é justamente na criação do modelo a partir desse dado aberto. O cara vai lá, faz um método dos mínimos quadrados, joga X, Y, 30 dados, que beleza, R2 ajustado 0,02, sem querer ser chato, o professor pode explicar isso aí? E aí vem alguém e fala, olha, sua campanha não deu certo, porque a resposta do dado é apenas 2% do esforço feito. Eu acho que isso é um risco muito grande. E, por fim, uma sugestão baseada no que o eminente professor comentou, no sentido aí do consumo da energia elétrica, e pensando em questões estratégicas, eu acho que Foz do Iguaçu é nato para receber os data centers brasileiros. Apenas recomendo que fique na parte mais alta da cidade. Nada mais aí. Obrigado. Desculpa.
Participação lá atrás também. Bom dia a todos, eu sou Luiz Carlos, TCE do Amapá. Eu vou fazer um link entre as duas palestras e a pergunta, na verdade, é para os dois palestrantes. O Sérgio falou sobre a IA carregar uma mística de... Eu entendi assim, como que oferecendo grandes riscos, né, por ser muito ficcional. Essa semana, a OpenAI liberou uma linguagem e liberou para uso público. Essa linguagem consegue construir textos consistentes, coerentes, a partir de poucos vocábulos fornecidos pelo usuário. E aí vem a linkagem com a palestra do Wesley. Já que é possível construir, por exemplo, um relatório de auditoria a partir de alguns vocábulos, a IA representaria perigo para o auditor do futuro? Se sim, como gerenciar esse risco? E, principalmente, como tornar um relatório construído com o uso massivo de tecnologia, tornar esse relatório confiável, realístico? Muito obrigado. Bom dia, Bruno do Espírito Santo. Fazendo um link aqui com as palestras e com o tema do Congresso, né? Eu não sei se vocês poderiam compartilhar com a gente experiências ou plataformas, algoritmos, ferramentas para fazer políticas públicas utilizando inteligência, já que a análise de políticas públicas muitas vezes passa por fazer análises quantitativas, qualitativas, em um volume muito grande de informação. Então, eu creio que a inteligência artificial pode ajudar, mas é um tema que está engateando ainda no nosso meio. Então, se os senhores tivessem esse tipo de sugestão para dar, seria de muito valor. Obrigado. Nossa última participação da plateia, e depois vocês já respondem no conjunto, por favor, para finalizar. Bom dia, Denise, do Sebrae Nacional. A pergunta é para o Wesley. Wesley, sobre o robô Alice, eu queria entender o seguinte: ele faz o monitoramento de todos os editais, ele pega um valor mínimo, e como que ele pega esses editais se eles não são padrão? O Brasil, com 5.500 municípios, gestores públicos escrevendo editais de maneiras diferentes, como é que a Alice trabalha para identificar os possíveis problemas nos editais? Obrigada. Vou pedir um pouquinho de arte e talento para os painelistas, porque nós temos muito pouco tempo para encerrar. Ver se cada um conseguir responder em 1 minuto e meio as colocações 1 minuto e meio? feitas. Por isso que eu estou falando arte e talento. Preciso de um algoritmo de inteligência de máquina. Bom, Vamos eu vou lá. começar, então. Eu acho que eu queria falar uma coisa para o Henrique, eu acho, assim, a coleta de dados, ela precisa ser limitada socialmente. Ela precisa ser controlada democraticamente. É isso que eu queria dizer. O Google, por exemplo, agora há pouco está sendo questionado por coletar dados de saúde, não dados que são coletados publicamente, mas dados de saúde que eles querem cruzar com dados de DNA. Então, me preocupa muito, por exemplo, os condomínios privados em São Paulo cruzando dados com o Estado e gerando, por exemplo, biometria, uma série de biometrias que são dados sensíveis sendo cruzados sem controle.
Por quê? Porque isso pode gerar muitos problemas para a nossa população, mas mais do que isso pode estar gerando um determinado tipo de conhecimento, de correlações, que esses sistemas de redes neurais fazem e que nós desconhecemos, essa que é a questão. Por isso que eu falo que é preciso que a gente crie uma série de possibilidades de hospedar dados aqui, a gente ter critérios de soberania, ter critérios de projetos que envolvam a ideia de desenvolver soluções explicáveis, soluções que possam ser colocadas publicamente e que possam gerar controles. Eu não vejo a possibilidade hoje de você substituir a inteligência humana, mas eu vejo que alguns tipos de atividades serão substituídas sim por machine learning. Por quê? Porque o machine learning encontra padrões com velocidade. Essa que é a questão. E isso vai ser utilizado. Por exemplo, o Instituto INSPER em São Paulo, ele tem um curso de Direito. Sabe o que está sendo colocado como uma matéria obrigatória? Linguagem de programação Python. Por quê? Porque é preciso saber, compreender como se faz isso. Vários softwares para escritórios de direitos já são capazes, usando tecnologia de algoritmos de linguagem natural, escrever textos, fazer petições aos borbotões. O que vai gerar do judiciário a necessidade também de entender como vai enfrentar essas inúmeras petições. E aí, para concluir, mesmo não respondendo tudo, eu queria dizer o seguinte: a França, sabe o que ela proibiu agora? Que as empresas privadas façam rastreamento das decisões dos juízes, com machine learning. Sabe por quê, né? Para não poder interferir na decisão de um processo, colocando numa determinada vara mais propensa a determinado tipo de solução. Então, na verdade, nós estamos entrando num mundo extremamente complexo e ferramentas tem vários, a gente chama de frameworks públicos de inteligência de máquina, principalmente de machine learning. Você pode dar uma busca, falar assim, Open Machine Learning Framework, você vai encontrar vários e vai poder adequar, porque o código deles é aberto. Wesley? Tá, agora eu tenho 1 minuto e meio. Sérgio, mas o pessoal do Marrocos está fazendo isso aí fora do território francês, tá? Então, assim, quando controla de um lado, o cara vem do outro tentando... Fábio, TCE do Pernambuco, né? Precisamos de dado, cara. Dado é água. Se a gente não tem dado, não tem como fazer o nosso trabalho. Então, a gente tem que juntar e precisar fazer isso. Joaquim, concordo totalmente com o que você disse, mas eu vou colocar uma outra provocação. Muitas vezes, uma análise falsa como essa, entregue para um grupo de maturidade digital baixa, impressiona. Então, infelizmente, eu sinto que a maturidade digital de órgãos públicos, secretarias, é tão baixa que esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação pode impressionar e pode, inclusive, alterar uma política pública de maneira errônea. O meu exemplo foi nessa linha, de identificar que o mato é muito alto ainda para a gente. Luiz Carlos, TCE do Amapá, se o uso de inteligência artificial está ameaçando muitas profissões, não é diferente com a nossa. A profissão do auditor também está ameaçada. Mas, na minha visão e na visão de muitos, é a profissão do auditor checklist, do auditor procedimento, do auditor tarefa repetitiva. Essa não vai dar mais. A tarefa repetitiva o algoritmo vai fazer. Agora, a agregação de valor e a produção de conhecimento a partir daquele tipo de análise, isso a máquina não vai conseguir fazer durante muito tempo, porque nós lidamos com problemas muito complexos. Penúltimo. Bruno, sim, várias políticas públicas têm utilizado desse tipo de tecnologia, mas o primeiro passo do uso da inteligência artificial, que é o passo que muita gente não gosta, porque é o que dá trabalho e é chato, é obter, entender e compreender o dado que você tem. Porque, muitas vezes, você não precisa de nenhum algoritmo de inteligência artificial, você só precisa de bom senso e de uma boa planilha para tomar uma decisão melhor do que você tem hoje. E, por último, Denise, parecendo um locutor de jockey aqui. Bom, eu acho que a gente vai ter que falar da Alice lá fora, mas, na prática, a Alice hoje só processa informações do Comprasnet, ela identifica alertas e padrões de irregularidade,
Estamos estudando a internalização de outros tipos de editais, e, como eu disse aqui, já há 29 mil licitações de estados e municípios brasileiros sendo analisados pela Alice. O que a Alice precisa, antes das regras, é dar informação. Então, quanto mais informação a gente tenha, mais fácil ela vai poder ajudar. Obrigado. Antes de nós encerrarmos o painel, eu queria fazer um pequeno merchandising, informar que no dia 28 de novembro, lá no Senado, a Audicom, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, estará realizando um evento sobre contas públicas municipais, que servirá como lançamento da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, que a entidade promove, lá no Senado, dia 28, às 9h30 da manhã, até às 12h30, participação de frentes parlamentares municipais, as entidades todas do sistema de fiscalização de contas, estão todos convidados. Mais informações, procurar no site da audicom.org.br. Gostaria agora de a organização entregasse uma lembrança para os nossos palestrantes de hoje, o Wesley e o Sérgio Amadeu. E agora passar novamente aqui o bastão para a Carol, nossa mestre de cerimônias. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom evento a todos.